gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e muito legal. Você sabia que a Bíblia tem várias versões diferentes? Porém, todas elas têm a mesma mensagem? E por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as diferentes versões da Bíblia. Eu sei que é tanta linguagem diferente, tanta versão, que às vezes a gente fica até confuso, né? E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos esclarecer algumas dúvidas que são bem frequentes. Para início de conversa, as versões da Bíblia são traduções diferentes do texto original da Bíblia, que era em hebraico, aramaico e grego. Traduzir a Bíblia é algo tão importante porque permite que muitas pessoas de vários países, várias culturas diferentes e de idiomas diferentes possam ler, entender e conhecer a palavra de Deus. Nós só temos a Bíblia em português porque alguém traduziu há muitos anos atrás. A questão é, a gente tem que escolher a linguagem que a gente mais entende, que a gente mais compreende, que seja mais simples. E assim, a linguagem ela vai depender muito do nosso intuito e do que vai fazer sentido pra gente. Então eu vou falar para vocês algumas versões mais conhecidas para que vocês possam entender e vou falar um pouquinho sobre algumas das principais. Nós temos a primeira, que é a Almeida. Nós temos duas. A Almeida Revista e Corrigida, que é uma linguagem mais tradicional, e nós também temos a Almeida Nova Atualizada, que já é uma linguagem mais moderna, mais simples de entender. Aliás, gente, eu tenho a Bíblia Almeida Corrigida, ela é bem grandona, porque ela vem com harpa e corinhos. Depois, em segundo lugar, nós temos a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Aliás, ó, tenho essa Bíblia aqui, NVI, Nova Versão Internacional. Essa daqui é da Jesuscope. Ela é muito legal, porque os adesivos vêm separados para você personalizar a Bíblia do jeitinho que você quiser. Então, eu que coloquei aqui os adesivos e é muito legal. Essa Bíblia da Jesuscope é maravilhosa. E a Nova Versão Internacional, ela tem uma linguagem muito dinâmica. Busca transmitir uma simplicidade muito boa para você ler a Bíblia. Ela busca transmitir o significado, o contexto daquele texto. A linguagem dessa versão é muito acessível e também muito clara. Ela é muito boa principalmente para os jovens, porque é uma linguagem bem mais atual. Eu gosto bastante e indico a NVI também. Depois nós temos a NTLH. A versão é ainda mais simples, ainda mais acessível, mais coloquial do que a NVI. Essa linguagem ela busca transmitir ainda mais simplicidade do que a NVI. A NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ela é ainda mais atual, ela realmente tem uma linguagem dos dias atuais, dos dias de hoje. Aliás, eu tenho uma dessa aqui comigo, e ela é bilíngue, ó. Nova tradução da linguagem de hoje. A Bíblia é maravilhosa, porque de um lado ela vem em português e do outro ela vem em inglês. E, gente, a linguagem é muito simples. Essa linguagem é perfeita para quem está começando a ler a Bíblia. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de várias Bíblias com várias linguagens diferentes também. Depois, em quarto lugar, nós temos a Nova Versão Transformadora. Eu sou meio suspeita em falar, porque é minha linguagem favorita. E é a minha linguagem favorita, gente, porque ela busca manter a profundidade do texto original, do texto tradicional, mas com uma linguagem mais contemporânea, com uma linguagem mais simples, mas com a mesma essência do texto original. Então, essa Bíblia é maravilhosa para o devocional, é maravilhosa para ler no dia a dia, entender, refletir sobre a palavra de Deus, porque ela traz esse ar mais reflexivo, mais profundo, porque como eu falei, ela tem um ar do texto tradicional, mas ela também tem uma linguagem contemporânea, fazendo que seja algo simples de entender. Aliás, a Bíblia que eu uso no meu dia a dia é a NVT, Nova Versão Transformadora. Como vocês podem perceber, eu uso ela bastante nos vídeos aqui, né? É que eu mais uso no meu dia a dia, ó, eu anoto muito. Essa daqui em específico, ó, garota de fé se você é menina. Garota, adolescente, adquira uma dessa, eu ganhei de aniversário, garota de fé. Pois em quinto lugar, nós temos uma versão bastante famosa e bastante conhecida, que é a King James. Essa versão tem esse nome porque ela é uma tradução do inglês, linguagem mais poética, mais literária, bem mais teológica, tem um ar mais clássico. E ela é muito apreciada pela beleza de como ela foi traduzida, como ela foi escrita, por ela ter, como eu falei, uma linguagem bem poética, bem literária. Ela não é uma linguagem tão simples de se entender. Então ela precisa de um pouquinho mais de esforço para compreender o que o texto quer dizer ali.
Essas foram as principais linguagens que a gente conhece aqui no Brasil. Depois nós temos também as diferentes linguagens do inglês, do espanhol. O inglês eu tenho duas para indicar. Então, se você está aprendendo inglês e você quer ler a Bíblia em inglês, já fica a dica. A primeira é da minha Bíblia, Good News Translations. E, gente, assim, é uma linguagem muito boa. E depois nós temos a outra, que é a The Message, que é muito boa também para você iniciar nessa leitura bíblica em inglês. E como prometido para vocês, eu vou ler aqui um versículo em várias versões, como eu tinha dito, para vocês verem um pouquinho a diferença. NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, a NVT, Nova Versão Transformadora, diz bem assim: Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, gente, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. É um pouquinho grande o nome, por isso que tem que ler. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E por último, temos a linguagem King James, assim: Porque Deus amou tanto ao mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, com esse versículo, João 3,16, em todas essas linguagens diferentes que eu li para vocês, deu para perceber a diferença sutil em cada linguagem, a tradução diferente, pequena, mas assim que dá para perceber, essa linguagem é um pouco mais formal, essa linguagem é mais contemporânea, mas que todas elas têm o mesmo significado. A mensagem é que Deus nos amou tanto que ele entregou o seu único filho, o seu filho unigênito, vinha aqui ao mundo para morrer no nosso lugar e para dar salvação para quem crê nele. E essa é a mensagem de todas essas versões. Gente, eu tô com todas as Bíblias aqui abertas e todas elas têm o mesmo significado, têm a mesma mensagem. Como eu falei, a NVT, a Nova Versão Transformadora, em particular, é a minha favorita. Agora me conta aqui nos comentários qual é a sua versão favorita. Talvez a sua versão favorita seja a NVT, como a minha, ou às vezes seja a NVI, NTLH, Almeida Corrigida também, enfim. Me conta aqui nos comentários qual versão, qual linguagem que você mais usa no seu dia a dia e que você mais gosta para você ler. Então agora que você já sabe sobre as linguagens diferentes da Bíblia, não se esqueça de já curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, para não perder nada, já ativa o sininho e também não se esqueça de compartilhar com um amigo, uma amiga sua, para quando ele for comprar a Bíblia dele. Se você ainda não assistiu o vídeo do devocional, vou deixar um card aqui em cima para você ir lá assistir, porque lá eu também falei sobre a importância da leitura da Bíblia. Um beijo, Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau!